Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei. Hoje vamos dar continuidade ao tema diversidade e desigualdade, ok? Vamos para o nosso primeiro slide. Diversidade e desigualdade, parte 3, nossa aula temática de número 17. Os objetivos: analisar dados e informações sobre refugiados no mundo. Reconhecer motivos que levaram sírios a buscarem refúgio em outros países, incluindo o Brasil. Reconhecer elementos relacionados com os desafios que os refugiados têm para sua adaptação nos países de acolhida. E assim segue o próximo slide. Crise mundial. Entre conflitos armados, violação dos direitos humanos, perseguições étnicas e religiosas, o mundo vive uma crise de refugiados já há muitos anos. Mesmo durante a pandemia do coronavírus, milhões de pessoas precisaram deixar seus países de origem devido a situações forçosas, tá certo? No gráfico ao lado, nós vemos aí o número de pessoas que precisam deixar a terra natal é recorde. Entendemos que isso é um número recorde. São 82 milhões e 400 mil pessoas. É o total de pessoas que se deslocaram por perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos. 48 milhões dentro do próprio país, 20 milhões e 700 mil refugiados, 5 milhões e 700 mil refugiados da Palestina, 4 milhões e 100 mil pessoas com pedidos de asilo, 3 milhões e 900 mil venezuelanos no exterior. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então verificamos o seguinte: existe um movimento conflituoso global que está provocando um aumento gigantesco no número de refugiados e pessoas que pedem asilo político em outros países para não serem perseguidos, presos e até assassinados. Isso é uma constante no momento que nós vivemos atualmente, né? E quais são as consequências, né? Quais são os motivos e consequências desse processo? Vamos seguir adiante. Próximo slide. A crise na Síria. Vamos falar primeiro um pouquinho da Síria. Nós podemos ver aí que esse mapa da Síria, né, faz divisa com a Turquia. O que é amarelo é o exército sírio e forças aliadas. O que é rosa é a região onde é dominada pelas forças democráticas sírias ou milícia curdo-árabe. Essa região verde, né, pequena região verde, ela é dominada pela Turquia e grupos rebeldes afins. E a região cinza, né, uma pequena região cinza, ela é dominada por grupos jihadistas e presença militar turca, ok? Lendo a legenda ao lado. Desde 2011, a Síria está em uma guerra civil que envolve forças do presidente Bashar al-Assad, forças de oposição como os grupos extremistas, o Estado Islâmico e o Hezbollah, e agentes internacionais. Com isso, o controle do território sírio segue dividido entre essas diversas facções anteriormente já comentadas, ok? Vamos para o próximo slide. Crise na Síria. Vamos continuar falando sobre a crise na Síria. A violência direta e a escassez de alimentos e a interrupção do fornecimento de água junto ao território fragmentado em disputa, tanto política quanto militar, agravam a crise humanitária na Síria. Esses fatores demonstram bem o porquê o número de refugiados sírios segue aumentando ao longo dos anos. Para onde foram os refugiados? A região que está em azul são 10 países europeus com mais pedidos de asilo. E na região vermelha são refugiados sírios registrados em países vizinhos, né? Então pode ver que são sempre a cifra de milhares, né, de refugiados sírios fugindo do país em conflito para os outros diversos países do Oriente Médio e da Europa, ok? Vamos para o próximo slide. Refugiados no Brasil. A lei brasileira determina que vítimas de guerra e insegurança alimentar, perseguições por motivos de opiniões
políticas e grupos sociais, religião, raça e nacionalidade podem solicitar refúgio no Brasil. Das mais de 65 mil pessoas reconhecidas como refugiados no Brasil, quase 4 mil são sírios. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então essa é uma regra estabelecida já na nossa Constituição, né? Pessoas em estado de vulnerabilidade em seus países de origem, né? Por perseguição política, por perseguição religiosa, por condição étnica, por nacionalidade e assim diversas outras situações, é permitido, né, que esses cidadãos estrangeiros venham pedir asilo político no Brasil. E aqui no Brasil, dos 65 mil refugiados que nós temos, 4 mil são sírios, ok? Vamos para o próximo slide. Xenofobia. O que seria a xenofobia? A aversão e preconceito são um grande problema enfrentado por imigrantes em diversos países. No caso dos refugiados, isso se agrava ainda mais por conta da situação complexa da imigração forçada, que se soma à rejeição pelas pessoas nativas do país escolhido. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então a xenofobia nada mais é do que a aversão aos estrangeiros que chegam numa determinada região. Então, por exemplo, xenofobia aos portugueses. Quando o português vem para o Brasil, nós não gostamos deles. É xenofobia, né? Então, esse processo, né, vamos dizer assim, grave, né, de preconceito contra o estrangeiro que vem para o Brasil, né, tentar a vida, talvez fugindo de situações de perseguição, né, é uma coisa muito complicada e muito chata, né, e que tem que ser superada por nós cidadãos, ok? A complacência e o companheirismo com as pessoas que necessitam dessa ajuda, ela tem que ocorrer, tá? Isso faz parte da humanidade das pessoas, ok? Vamos lá, vamos para o nosso próximo slide? Vamos seguir adiante. Asilo político, né? O que seria o asilo político? O asilo político é uma proteção oferecida por um país estrangeiro a ameaçados ou perseguidos em seu próprio país devido às opiniões políticas, crenças religiosas ou questões relacionadas à segurança de Estado. Exemplos notáveis são Edward Snowden, que revelou informações sobre um programa de vigilância em massa nos Estados Unidos. Outro exemplo é Malala Yousafzai, ativista paquistanesa que defende a educação das meninas e foi alvo de um atentado pelo Talibã. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, o asilo político ele já está previsto na nossa Constituição e é um direito, né, que os estrangeiros têm de solicitar quando ocorre esse processo de perseguição em todos os níveis sociais, políticos e religiosos, ok? Aí nós demos os respectivos exemplos. Vamos para o nosso último slide. Estudante, o que aprendemos hoje? As desigualdades afetam diretamente as expectativas de vida, de modo que diversos grupos sociais podem ser prejudicados devido a situações de vulnerabilidade. A qualidade da moradia está ligada a vários fatores que influenciam na expectativa de vida. Voltando aqui para o professor Vanderlei, finalizamos mais uma aula e, como já descrito nas outras aulas, todo o material está disponível no nosso grupo do WhatsApp de Geografia, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!